This meeting is being Fala, recorded. pessoal, sejam bem-vindos. Mais um episódio do nosso Agrifato Cast. Semanas quentes, né, que a gente tem vivido, muita coisa para falar. Nós temos o mercado do boi aí no curto prazo, que deu uma leve reagida. Nós temos os sintomas aí, né, do ciclo pecuário, o que deve acontecer na continuidade desse ciclo, tá? No mundo político, assim, muitas coisas que têm interferido no agronegócio. A gente pode falar aí das paralisações, as consequências dessas paralisações e as recentes taxações que deixaram os produtores perderem o sono, tá certo? Então, para falar de todos esses assuntos aí e arrematar com outros detalhes, eu convido aqui os nossos consultores, Laura Rezende, Stefano Podesclan, Rodrigo Ascioli, Iago Travagini e eu, Lígia Pimentel, para a gente tratar desses assuntos. Então, vamos que vamos, Laurinha. Como é que você está vendo a semana do boi aí? O mercado tinha dado uma reagida, continua? Como é que estão escalas? Isso, vamos lá. Então, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas o pessoal está ouvindo aí nosso podcast, né? Obrigada pela presença de todo mundo. Estamos de volta aqui. Semana passada não pude participar, mas agora voltamos com tudo. Mulher Bom, ocupada Lígia, é assim, semana... Oi? Mulher ocupada é assim, ué. Vamos lá, então, né? O mercado do boi deu uma reagidinha na semana retrasada, né? A gente viu preços melhores, frigoríficos um pouco mais intencionados na compra, ofertas um pouco mais reduzidas, né? A gente conversou, inclusive, com alguns pecuaristas e frigoríficos também. A gente sempre tenta comunicar com as duas pontas para entender de uma forma bem ampla a cadeia. E foi o que a gente observou, né? Os pecuaristas um pouco com menor intenção de compra, justamente por os preços mais baixos, então tentando ofertar menos, né, para a cadeia, e essa oferta chegava mais reduzida nos frigoríficos também. Então a gente viu os preços se ajustando um pouco mais e dando essa leve alta aí da semana retrasada. Já na semana passada, o que a gente viu foi que os preços parece que se ajustaram um pouco mais, teve uma alta aí, falando num boi São Paulo a 280, né, um boi comum, e o boi China a 290. Então, em alguns momentos até a gente observou uma falta do bônus China, né? Tiveram na semana passada, a gente não estava tendo essa bonificação China. Essa semana nos parece já ter uma retomada, e aí a gente pode falar um pouco mais do mercado externo, Iago, a gente pode comentar um pouco mais sobre isso. Mas agora o que a gente viu foi isso, o mercado deu uma subidinha aí, e agora parece que cancelou, né? Se ajustou e não está com novos ímpetos tanto de alta no mercado físico, né? Quando a gente fala. Mas quando a gente já vai pensando no mercado de bolsa, a gente ainda vê preços mais interessantes, né? Que inclusive é o que a gente tem falado muito com os nossos clientes aqui, de boas oportunidades para a trava, principalmente no primeiro semestre, de 2023. A gente já vinha esperando esse momento de, olha, vamos ficar aí no radar, ligados no radar, porque provavelmente novembro vai dar boas oportunidades para travarmos na bolsa, ou, enfim, um termo também, né, para o primeiro semestre de 2023, e a gente acredita que esse momento chegou, então são bons momentos para a gente ir concretizando essas travas, é o que a gente tem feito muito aqui. Então, mercado físico deu essa alta, agora parece que se ajustou e não estamos vendo novos apetites altistas aí, mas o mercado da bolsa ainda está meio lateralizado, mas com preços bastante interessantes para a gente conseguir fazer essas travas. Escalas continuam ajustadas, também a gente não viu muita evolução. Na semana passada ficou na casa dos 7 dias, um pouquinho melhor também do que na semana retrasada, mas estão bem ajustadas aí ainda. Não tem algumas novidadezinhas aí, né? Então o mercado deu uma reagida, alguns contratos voltaram a trabalhar acima de 300. Isso é uma coisa boa, né? A gente tinha chegado perto de 270, 280. De fato, houve negócio nesses patamares. Então, voltar a aproveitar aí esses preços acima de 300. Eu acho que tem muito o que fazer com isso, por quê? Né? Acho que agora a gente vai entrar naquele assunto mais emblemático, né, que é o ciclo pecuário, que é o que rege os preços no longo prazo. Nós temos aí preços muito baixos para animais de reposição. A gente vê que principalmente a categoria do bezerro, que puxa todas as outras, caiu muito, né, nos últimos meses. 2022, de fato, foi um ano de um ajuste muito forte, né? O Iago até mandou no fim de semana aí para a gente estar trabalhando, fazendo hora extra, hein? No fim de semana, o comportamento dos preços. Acho que tinha o bezerro lá, né? Preciso até pegar ali aquela imagem. Assim, desculpa, Lígia, pode continuar. Não, só para terminar.
E o que isso traz para a gente, né? Depois do bezerro veio o resto, tá? Então, apesar de a gente já querer cantar a bola para algumas oportunidades sensacionais, fantásticas aí, para o mercado de bezerro, mercado de vaca cheia, né? E o que está acontecendo com o bezerro hoje é o que vai acontecer com o boi amanhã. O bezerro é a ponta da lança, né, do movimento dos preços. Então, é interessante a gente observar que para o boi gordo deve continuar uma situação difícil. A garantia disso ninguém tem, mas a suspeita ela é muito grande. Então, para as operações de primeiro trimestre, né, talvez até de primeiro semestre, já de 2023, fosse interessante trabalhar travado, porque o mercado não está brincadeira, né? Desde 2017 que a gente vive anos super atípicos, né? Com vários cisnes negros, vamos falar, estão se tornando comuns. E aí acho que o Iago pode falar aí. Solta aí, Iago, que você ia falar. Não, acho que bem, bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez para todo mundo. Acho que a Laura pontuou muito bem e a gente tem um contexto atual que foi, pelo menos aí durante até o final de outubro, né, um contexto bem depressivo, com quedas intensas para o preço do boi gordo, e a gente fez algumas análises, acho que algumas que a gente já vem pontuando isso há um tempo aí, né, sobre essa virada de ciclo, sobre a preponderância das fêmeas ganhando cada vez mais importância dentro do abate e no movimento crescente, né, e essas fêmeas fazendo mais parte do total abatido, e até um ponto interessante, né, quando a gente olha ali a variação anual, comparando sempre com um ano atrás do boi gordo CPEA, tá? Eu entendo todas as críticas que a gente tem ao CPEA aqui, mas é importante olhar até pelo contexto histórico. Se a gente compara os preços CPEA dos últimos 15 dias, né, até aquele 268 que a gente viu, assim, o CPEA, pelo menos, ele tem mostrado uma tendência, né? Quando o mercado está caindo, o CPEA realmente mostra uma queda, ainda que a gente tenha muita variação entre os dias. E bem, a gente chegou no nível de queda aí, com aquele 268, de 16% sobre o preço que estava um ano atrás. Lembrando que há exatos um ano atrás a China nem comprava carne do Brasil nesse exato momento, né, em novembro de 2021. Ou seja, ele já caiu 16%, mesmo quando comparado a um ano atrás. E quando você traz em perspectiva desde 98, esses fundos ficaram muito bem marcados ali entre menos 19, menos 18, menos 20%. Ou seja, essa intensidade de queda que acontece nesse ano e bate nesse fundo e agora começa a dar uma recuperação, é bem marcada e bem visível nos outros movimentos de quedas que a gente observou aí da pecuária durante os últimos 20, 30 anos. Então, existe um contexto que, de certa forma, pelo menos pelo histórico, explica essa variação. Bem, aí a gente traz em perspectiva, né? Acho que olhando para frente, o que a gente começa a enxergar já? Boa parte da queda já foi, assim, da correção de certa forma foi feita. O mercado é normal que ele tome fôlegos, então esse fôlego que a gente está vendo precificado na B3 é normal que aconteça depois de uma queda muito intensa, né? A gente começa a ver o mercado respirando mais, ele se adequando a uma nova realidade, mas eu vou muito em linha com o que você pontuou, Lígia. Eu tenho um grande receio sobre essa recuperação e depois a gente volta e fala em queda de novo, né? Sobre justamente esses ciclos sazonais de queda de preço. Então, esse otimismo que traz o mercado agora, em que a gente falava até 2 semanas atrás de preço no físico a 270, e agora a gente fala de preço para janeiro a 310, a gente está falando de R$ 40 de alta no CPEA. Esse otimismo ele é importante, ele ajuda o pecuarista a realmente continuar e traçar perspectivas futuras, mas como eu pontuei, acho que esse otimismo que dá o tom agora dos negócios, ao mesmo tempo ele pode virar um pessimismo daqui 2, 3, 4 meses. Então, acho que esse é um contexto de perspectiva, né? Sempre olhando para o futuro. Afinal, assim, o pecuarista ele já sabe o que ele vai ter que abater esse mês, o que vai ter que abater no mês que vem. A pecuária dele já está definida pelo menos pelos próximos 8 meses, né? Até mesmo quem faz ciclo curto. Então, acho que o mercado está dando boas condições agora. A gente tem precificações interessantes. Assim, olhando todos os contextos que eu olho, né, e saindo um pouco da pecuária até, tá? Quando eu olho o mundo, eu tenho medo do que vai acontecer com os Estados Unidos, a gente está vendo uma prévia aí das empresas de tecnologia demitindo em massa, a gente está vendo a Europa também caminhando por um processo recessivo,
o Brasil, que além da incerteza política, caminha para uma taxa, caminha não, né? Já se vê dentro de uma taxa de juros de 13, 14%. O que Os DIs inverteu, né? todos. Por sinal, se esperava o contrário. Exatamente. Então, aí todos os DIs agora que precificavam uma queda dos juros no ano que vem, já não se cogita essa mesma queda. E aí é o custo do dinheiro mais caro, é o custo do capital mais caro, uma economia que normalmente, com juros mais caros, você tem uma economia que anda menos. Então, assim, além do ciclo pecuário, a gente está trabalhando com um cenário globalmente falando, né, recessivo, com exceção, obviamente, do que pode acontecer na China, que é o que traz muita incerteza. Eu vou deixar para comentar um pouquinho mais para frente, eu tenho uns comentários sobre China, mas acho que é um apanhado geral do que a gente enxerga do boi gordo hoje, sabe? É um cenário levemente mais otimista nesse curto, mas sempre lembrando que a pecuária não é feita de curto prazo, a pecuária é feita Um de longo cenário de prazo. muita instabilidade, fora a tendência da pecuária, né? Sim. Então, não dá para brincar. Eu estava vendo aquela figura que você mandou aqui. É muito legal aquilo, né? Deixa eu até descrever para vocês, para quem não conseguir, obviamente, ver aqui. Deixa eu compartilhar a tela para quem consegue. Share, vocês estão vendo aí, né? Então, segue aí a figura do Iago, mostrando o que aconteceu, né, de 2019 para cá. Então, veja aí, ó, enquanto o boi gordo subiu 85%, o magro subiu 90%, tá? O bezerro 97%, a diária de confinamento 109%, tá? O milho 117%, o farelo 124%. A carcaça bovina no atacado 82%, então perdeu um pouquinho para o boi gordo, a gente sentia isso mesmo, né, na reação aí dos frigoríficos, e a carne no varejo 80%. Então ainda está lá tentando, né, recolocar a sua margem aí nesse produto. E o que acontece, né, o que a gente pode observar? Eu vou descrever para quem não está vendo, né, o podcast, para quem está só ouvindo, o preço do bezerro, né, desde janeiro de 2021, vem caindo de maneira bem pungente, né? A gente tem observado aí, apesar de ele ter subido 97%, ele chegou a quase 160% de alta, tá? Então, isso aqui é efeito do que a gente chama do ciclo pecuário, tá bom? Então, é uma coisa aí que fica bem à vista, né? A gente observa aquele bezerro que era o intocável, né, em 2020 e 2021, aquele animal que ninguém mais encontrava, agora ele está sendo oferecido em promoção. A Laura mesmo trouxe para a gente, antes de começar a gravar o podcast, que tem bezerro sendo vendido a R$1.000, né? Então, é um outro patamar de preços que tem tudo a ver com a retenção de fêmeas que nós tivemos entre 2020 e 2021, que foi recorde. A gente nunca teve uma taxa tão baixa de abate de fêmeas quanto nós visualizamos entre 2020 e 2021. Agora nós temos que pagar essa conta, né? Pagar esse pecado aí, expurgar esse pecado aí da nossa ganância no passado, né? Da gente apostar demais na pecuária sem enxergar a contrapartida lá na frente. A contrapartida está aqui agora. Mas aí, ao mesmo tempo que isso acontece, é muito interessante a gente observar algumas questões. Por exemplo, hoje eu estou vendo nada de arrendamento sendo ofertado, as terras estão todas sendo arrendadas, tem muita gente enxergando oportunidade nisso que está acontecendo. Por quê? Para comprar as categorias, né, que tem um prazo de produção mais longo. Como assim, Lígia? Vaca, né, vaca vazia, vaca boa vazia, tá? Para aqueles que estão desanimados, que estão vendendo, né? E aqueles que precisam reformar o seu plantel, podem comprar vaca cheia e vaca com bezerro no pé, ou bezerro apenas, tá? Por quê? Porque essas são categorias que demandam mais para serem produzidas. E aí o que acontece? Você comprar um bezerro, uma vaca cheia, principalmente essa categoria, né? Ou uma vaca vazia para emprenhar, uma boa vaca, você vai entregar ela, você vai ver o resultado disso aí daqui uns 2 anos, vamos falar. E nós estamos projetando que o mercado vai voltar a subir mais ou menos lá para 2025, né? Isso precisa ser ajustado, nessa projeção que a gente faz. Por quê? Porque da mesma forma que o abate de fêmeas, a retenção de fêmeas, desculpa, foi recorde, a gente nunca sabe exatamente até onde vai o efeito disso, né? Então, pode ser que pela queda, pelo ímpeto da queda do bezerro, nós já estejamos aí chegando num nível muito bom para comprar. Inclusive, quem nos fala isso é a própria relação de troca. A relação de troca está em níveis aí de fases de baixa de ciclo pecuário, quando o preço está largado.
tá? 2017, por exemplo, foi a última vez que a gente viveu isso. Então, né, às vezes o cavalo não passa arriado 2 vezes, né? A maioria das vezes não. Então entra um bom momento, uma boa oportunidade para comprar esse tipo de categoria. Lígia, por que boi magro não? Porque para mim o boi gordo ainda vai continuar neutro aí, meio ruim por um tempo. Por quê? É o que a gente falou lá no começo. O que acontece com o bezerro é o que vai acontecer com o boi gordo amanhã. O bezerro está indo bem? Não está indo bem. O bezerro está largado. Está num bom momento para a compra, né? Então o boi gordo ainda vai sofrer um pouco. Como o boi magro, né, tem um prazo de produção menor, talvez ainda você não consiga encaixar essa excelente compra de oportunidade. Agora, quem faz confinamento tem que continuar na roda e continuar comprando, tá? Não precisa continuar engordando. O que faz? Trava, né? Tem margem, trava. Fecha a operação. Às vezes você ganha, às vezes você perde, mas assim, às vezes você vende melhor, às vezes você vende pior, mas você tem uma previsibilidade que te dá mais tranquilidade para operar. E a gente sabe de muito confinador que tem área, né, para comprar bezerro, para comprar reposição de outro tipo, que não precisa ser engorda no confinamento. Esse é um bom momento, de acordo com a minha visão. E se a gente conciliar isso com a sazonalidade do bezerro, acho que o melhor momento talvez seja no primeiro semestre de 2022, viu? Mas assim, esse já é um chute. Hoje já está bom. O chute seria se vai ficar melhor, tá? O Iago tá até rindo de mim, ele. Quer acertar no olho da mosca, né? Exato. É tudo que a gente tenta fugir, mas, cara, não tem jeito, né? Tem muita gente que quer essa resposta. Ah, mas eu compro agora ou eu compro daqui 3 meses, daqui 4 meses? É difícil, né? Se fosse para dar uma opinião, eu particularmente diria, sei lá, o melhor momento, na minha opinião, para comprar animal dentro desse contexto atual vai ser ali para maio 23. Junho, Isso. maio 23. É isso Mas aí. é o que eu falei, né? É o chute completo aqui. Por sinal, logo, logo a gente vai soltar um material específico sobre isso, aguardem. Qual o melhor momento para comprar bezerro. E aí, quem quiser, coloque suas fichas, todas as suas fichas aí, nesse material, tá bom? Vamos lá, eu acho que tem uma outra... Oi? Só para fazer um paralelo também com algo que você falou e que o Iago falou, de pensar muito em longo prazo, e dessa questão de reversão de terras que antes eram para pecuária e agora estão indo para lavoura. Eu rodei bastante na semana passada, né? Passei no Mato Grosso, Tocantins, Pará, então deu para a gente ter uma visão bem ampla, principalmente da região mais para o norte ali do país, né? E eu fiquei impressionada assim com a quantidade de terras que antes eram destinadas para a pecuária e estão indo agora para a lavoura. E isso aí é muito a gente pensar também no longo prazo, né? Porque isso provavelmente vai ter um reflexo na pecuária, pensando no longo prazo, porque vai ter menos área de terra disponíveis, né, para ser destinados para aquela atividade. E como que isso vai refletir? Tem que intensificar de alguma forma. E aí entra também confinamento, semi-confinamento, custo nutricional, porque hoje, por exemplo, um pecuarista que trabalha com confinamento, ele está com margens negativas. Até claro que isso depende de custo de confinamento, é algo muito individual. Mas, assim, via de regra, ele está com margens bem prejudicadas. E aí, com menos terra e essa intensificação, será que a atividade pecuária vai ser menos rentável ainda? E aí já entra esse aumento do risco que a gente está vendo na atividade, né? Porque se for para a gente pegar uma pecuária ali de 20 anos atrás, era considerada quase uma aposentadoria, era uma atividade mais segura, enfim. Hoje em dia a gente está vendo uma volatilidade muito alta nos preços, né? Esse gráfico também da variação que você trouxe aí, que o Iago montou para a gente, demonstra muito isso. Então, esse pensar no longo prazo, né? O que vai ser a pecuária de 10 anos, né? De 2032, enfim. É isso aí. Lembrando, né, que essa cessão de áreas para agricultura, para outras atividades vistas como mais rentáveis, né, na comparação com essa pecuária que tem que deixar de existir, ela faz parte do processo. Ela faz parte do processo de intensificação e de buscar vencer a quebra de margens que acontece pela evolução da pecuária. A gente ainda tem muito o que pagar daquela época em que a gente usava a pecuária como uma operação imobiliária, né? E não como, de fato, uma produção de alimentos, uma produção de boi. Eu comprava boi, tinha um estoque e deixava ali para ocupar aquela área, né? Ou vendia muito pouco no ano, enfim. Então, faz parte desse ajuste produtivo, a gente fazer mais pecuária numa área menor, né? E ir cedendo áreas, principalmente pelos menos eficientes, ao longo do caminho. E, inclusive, muito produtor eficiente, que hoje consegue concentrar sua produção um pedaço menor, que está consorciando aí com outras atividades, inclusive agricultura, né? Fazendo as duas coisas. Esse movimento ele foi começado, inclusive, pelos agricultores. Por quê? Porque eles viram aí uma diluição de risco, né? E no boi um ativo com muita liquidez e pouca perda potencial por intempéries, etc.
e se viu beneficiado aí por fazer o consórcio entre lavoura e pecuária. É um papo que a gente bate já há alguns anos, né? E isso vem acontecendo mesmo. Então, inclusive, a gente tem cedido a área dentro da própria pecuária, né? Mantendo-se a pecuária e abrindo espaço para a agricultura, mas isso veio do contrário, veio da agricultura abrir um espacinho para a pecuária aí, e a gente conseguir fazer as duas coisas com o consórcio. Dentro disso, acho que tem coisas interessantes aqui para a gente tratar. Agora, assuntos mais polêmicos um pouco, né? As tendências de mercado foram colocadas na mesa aí. Queria falar um pouquinho de polêmicas, né? Taxações. Então, nós vimos aí novos impostos sendo aprovados. Até esqueci, gente, me corrija a memória aí, por favor. É o INFRA, como é que chama lá? Esqueci o nome do imposto. Ai, que gafe, dando ao vivo aqui. O impacto das taxações dentro da pecuária, eu fiz uma conta aqui e estimei entre 13% a 19%, tá? Principalmente na linha final do confinamento, que está relacionado à exportação. Infra, tá, Lídia? Isso, obrigada. Quase 20% aí, 1,65%, que lá na linha final de resultado para o produtor acaba virando quase 20% no momento em que a pecuária está passando por uma fase baixa, está bem complicado. Como nós falamos lá, enquanto o boi subiu 85%, o custo da diária, por exemplo, subiu 117%, né? Desculpa, minha falha aí. 113. Então, exatamente. E a gente viu o movimento se estender, inclusive, e também para o Paraná, muito possivelmente tendo como principal alvo aí a soja, né, o milho, as commodities exportáveis, vamos falar assim, mas principalmente a Frango e soja. suíno também no Paraná. Frango e suíno, isso. Então, nós temos aí revolta muito grande por parte dos produtores, né? Isso vem aí muito, muito próximo ao período eleitoral, então fica todo mundo sentindo aí que tem cara de estelionato eleitoral, e tem mesmo, né? E aí eu vou falar por mim aqui, mas temos visto movimentos de produtores também tentando impedir as votações, mas o pessoal anda bem alinhado, principalmente pelo que eu acompanhei já, especialmente em Goiás, que começou antes o processo, né? A gente tem uma situação mais consolidada, muitos deputados aí que não foram reeleitos votando favoravelmente à taxação, muito possivelmente porque é o tal do toma lá da cá, né? Te ofereço, você não foi reeleito mesmo, você não vai continuar aqui, te dou um cargo depois, você volta a favor. Então, o produtor bastante revoltado, se sentindo roubado mesmo, né? E um impacto grande aí em cima da produção. Tem uma projeção aqui, uma estimativa do Maurício Nogueira, lá da Atenagro, que depois, ao longo da cadeia, em média, tá? E aqui eu estava falando só de boi confinado, né? Em média, ao longo da cadeia, a perda é de 20%, depois considerando as outras etapas também. Isso vai ter que se assentar em algum lugar depois, né? Começa pagando aí, sendo pago pelo produtor, depois acaba sendo pago, absorvido esse custo pelo consumidor, tá? E é algo parecido aí com o FETAB, né? Que a gente já tem lá no Mato Grosso há alguns anos, há vários anos, na verdade, e que veio sob o caráter temporário e, óbvio, né, acabou ficando forever. Então, a gente que se vire aí. O pessoal anda bem chateado, bem revoltado. Eu acho que principalmente por ter vindo tão rápido, né, depois da eleição, havia sido prometido que isso não aconteceria, né? Tem vídeo até gravado sobre isso, né? Um político grande, importante, conhecido, falando que ninguém teria surpresas a respeito disso, sabia com quem estavam lidando. E passou a eleição, mudou até o tom de voz, assim, impressionante, né? Porque depois tem o vídeo falando que ia ter a incidência do imposto mesmo. Então, assunto chato, tá? Nós tivemos aí também... como fala? Gente, estou esquecidíssima hoje. Nós tivemos aí também a suspensão, como é que fala? Bloqueio de contas, né? De importantes empresas do agronegócio do Mato Grosso. Tá? Acho que a gente pode citar algumas aqui, mas que levaram a paralisações, tá? Principalmente no estado. Então, a gente tem paralisações de caminhoneiros acontecendo, principalmente no estado do Mato Grosso e de Rondônia, afetando algumas operações do porto, e tem gente que fala que não sai nada de dentro dos silos, tá? Que o Brasil não vai exportar. Lembrando aí que essa movimentação está muito concentrada nesses dois estados, não é generalizada, mas são estados importantes, produtores. Então, se não fosse importante, a gente não estaria falando aqui para vocês.
né? E aí queria que Ô, Stefan, comenta um pouquinho aí o que você tem observado dessa movimentação. Bom, pessoal, primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite, mas olhando a respeito dessas paralisações, dessas movimentações, concentrado, sim, em Mato Grosso, Rondônia, principalmente Mato Grosso, que até saiu aí alguns municípios da região da BR-163, colocando associações comerciais, colocando, colocando apoio a esses movimentos, a essas paralisações, com cidades de Sorriso, se eu não me engano, Nova Mutum, Sinop, decretando que o comércio vai parar por 5 dias, se eu não me engano, do dia 22 até o dia 27, deixando em funcionamento aí somente serviços de saúde, né? Basicamente farmácias e hospitais, e o restante do comércio vai parar em apoio a esses protestos. Temos visto algumas movimentações não tão fortes, mas pontuais e que, dependendo do que desenrolar aí de novos episódios do lado de política, Mato Grosso do Sul tem algumas movimentações, sim. Recebemos detalhamento também no Paraná, alguns produtores se mobilizando, entrando nas cooperativas e fechando o portão de cooperativas, produtores aí fazendo alguma mobilização nas próprias, vamos dizer, nas estradas que acessam as fazendas também, colocando que não, mesmo que tenha contrato aí para cumprir com alguma empresa para retirar produto do silo, soja, milho, não vai colocar esse produto na rodovia para ser transportado, então, literalmente estão fechando os silos para isso acontecer. E o que eu tenho conversado aí com alguns conhecidos aí que trabalham, que atuam na área de logística também, é que, a princípio, não há uma sinalização de que o movimento é tão forte quanto foi 2018. Aquela greve que, se eu não me engano, durou mais de 20 dias, que foi um movimento generalizado, todos os estados pararam aí, que foi em decorrência da questão do aumento do preço dos combustíveis, toda a questão lá que a gente já conhece relacionada à paridade de exportação, precificação de preço da Petrobras. Então, a princípio, a gente não vê esse movimento tão forte, mas nada é impossível em se tratando aí do cenário do contexto, né, do cenário de Brasil que a gente vê hoje em relação a esses acontecimentos que a Lígia colocou, principalmente do lado da política. Lembrando que a Cipal, que é um gigante aí, né, no mercado de grãos, mercado agrícola, teve suas contas bloqueadas, o Banco Rodobens, né, que trabalha muito com Exatamente. leasing, né? Então, assim, Sim. foi uma coisa que chamou muita atenção, porque foi A Comando Diesel também, que é uma outra transportadora, Isso. parece que teve bloqueio também, além de grandes produtores que todo mundo acredita que tenha recebido a lista, né? Grandes produtores de Mato Grosso também tiveram ali contas bloqueadas, né? Então, é uma situação bem delicada, porque quando se trata de questão de processo legal, fura todo foi uma o decisão processo bem jurídico. arbitrária, né? Não teve denúncia, não teve processo, não teve escutar a outra parte. E até recebi informação aqui de que alguns caminhões da Rodobens eram leasing, então eles não estariam sob A uso desses Rodobens caminhões. soltou uma nota sobre isso. Isso, exatamente. Os caminhões não eram dela, eram de leasing. Exatamente. E que eles não tinham nenhum envolvimento, embora apoiassem tivessem algum manifestações. apoio das manifestações. Para você ver como a coisa foi feita assim, de cima para baixo total, né? Não passou pela PGR, tem várias questões aí que estão sendo discutidas, inclusive sobre abuso de autoridade em outras instâncias, né? Até a OAB, algumas seccionais da OAB se acabaram se manifestando agora. A gente está vivendo uma situação bem esquisita no Brasil, né? E como é que ficaram os preços? Desculpa aí, fala, Stefan. E um ponto, já ia entrar nessa esfera, Lígia, mas um ponto é que a gente está aí no plantio da safra também, né? Isso pode incorrer em algum atraso aí, provavelmente alguma entrega de insumo. Tudo bem que, né, a essa altura do campeonato, o produtor, na grande maioria das regiões, já está com insumo dentro da sua fazenda, principalmente aí olhando fertilizante e a semente. Mas
quando a gente olha a questão do diesel, né? Principalmente, que é o combustível aí que vai para as máquinas e que, dependendo, né, do nível de estoque que tem na empresa, na fazenda, a gente pode ter algum comprometimento de atividade no campo em relação a isso. Mas, por hora, né, não há nenhuma sinalização aí do que a gente vê de interior em relação a essa questão. De alguma forma, os produtores também acabam se preparando mais nessa questão de programação, de cronograma de safra quanto aos insumos. Então, e também em relação a preços, né? A princípio, isso não afetou muito o mercado de grãos para a soja, para o milho, que no Brasil a gente chegou a ver o mercado para o milho, principalmente nesses últimos dias, na semana passada, um movimento um pouco mais relaxado, só que aí veio toda essa questão, toda essa questão de governo aqui envolvendo política fiscal, trouxe um fortalecimento do dólar, e que mesmo com as quedas de Chicago, a gente vê paridade de exportação do milho chegando a níveis até mais altos do que a gente via aí há 3, 4 semanas atrás, quando a gente tinha um dólar mais enfraquecido, né, perante o real, um dólar ali na casa de R$ 5,10 e com Chicago próximo de $7 o bushel. Então, hoje a gente vê uma paridade de exportação ali de R$ 90, R$ 92 a saca, um pouco mais forte do que a gente tinha até então, e mesmo após esse outro fator também, que foi a continuidade do acordo do corredor de exportações lá com Rússia e Ucrânia. E do lado da soja, a gente tem um mercado em Chicago também bastante sustentado aí nos $14 o bushel. Praticamente colheita encerrada nos Estados Unidos, mercado olhando basicamente agora, acompanhando o desenvolvimento de exportações, de nível de processamento, produção de farelo, óleo. A margem da operação também da indústria processadora caiu nesses últimos meses, né? O preço do óleo muito influenciado pelo preço do petróleo, que agora o petróleo está abaixo de $80 o bushel, jogou o preço de óleos vegetais mais para baixo. Então, isso acaba, de alguma forma, impactando. Por hora, o único contraponto que a gente tem aí está mais relacionado ao clima. A Argentina, com o plantio mais lento dos últimos 20 anos, para a soja, para o milho, a menor área plantada, decorrência das forte irregularidade das chuvas. E aqui no Brasil, a gente teve um estresse aí de 20 dias aproximadamente, em algumas áreas de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, até mesmo região leste do MT, algumas áreas ali também próximo ao sul do MT, com alguma indicação ali de uma estiagem próximo de 20 dias. Não trouxe dano significativo ali de perdas para as lavouras, mas com certeza a planta já não consegue expressar o seu melhor potencial, mesmo com uma regularidade climática, mas ainda assim, com as chuvas que estão acontecendo agora, pelo menos aqui na região sudeste, parte do MS, Paraná, indo para a região sul, encaminhando para Minas, Goiás, a gente vê uma recuperação aí de uma condição de lavoura que ainda exprime para a gente aí uma safra acima de 150 milhões de toneladas para a soja. E vale adicionar aqui também para a soja, a gente teve ontem o Conselho Nacional de Políticas Energéticas sentou à mesa para definir o percentual de biodiesel no óleo diesel, o percentual de mistura do biodiesel no óleo diesel aqui no Brasil, que até então estava em 10% e o Conselho prorrogou a continuidade dos 10% até 31 de março de 2023, com o indicativo de aumentar para 14% ou 15% a partir de abril do ano que vem. E jogou essa decisão para o próximo governo. A briga do setor era que esse percentual já tivesse mais elevado diante desse programa que foi traçado lá atrás, mas diante dessa explosão de preços que a gente viveu, de pandemia, quebra de safra aqui, 21, 22, a gente viu os preços aí explodirem e foi mais consciente tomar essa decisão à época de manter os preços mais baixos. E agora a gente joga isso para o ano que vem para esperar uma melhor definição de safra e de produção, também para entender como que vai se comportar o preço de combustível.
Ô, Rodrigo, e o que você me fala aí da questão da parte técnica, hein? O que você está olhando graficamente? Alguma oportunidade, alguma coisa no radar? Bom, vamos lá. Na parte de grãos, aí como o Stefan pontuou, né? Vou começar falando do milho Chicago. Referência, hoje ele vem perdendo a referência dos $6,60 por bushel. Um dado que a gente sempre vem colocando aqui, que a gente acompanha e me chamou a atenção, foi a grande redução, né, por parte dos fundos de investimentos, das posições compradas, né? Então eles diminuíram, eles se movimentam muito rápido. Esse dado sai toda sexta-feira e ele é referente de terça a terça-feira, né? Um dado semanal. Quando a gente pega a posição comprada e a posição vendida, né? A gente coloca a posição net, eles diminuíram cerca de 1/4 do total, né? De uma semana para outra. E a gente vem notando o reflexo disso nos preços, né? Tanto o vencimento dezembro quanto março, já perdendo os $6,60 por bushel em Chicago, mas, de novo, com toda essa questão fiscal, o Stefan pontuou, na semana anterior o Iago fez um parênteses bem importante aí sobre dólar, e, poxa, se eu não me engano foi na quinta, ele bateu a máxima ali, né, abriu um gap de alta na nossa bolsa aqui, B3, acima dos 5,50, e isso segura um pouco o preço aqui, né? Igual o Stefan colocou, preço de paridade de exportação para o milho ainda nos 90, 92, por conta do dólar, também influenciando na soja. Agora, já na soja Chicago, a gente tem uma referência de 14,30, né? No vencimento janeiro, que é o atual vencimento, mas a gente também já olha para o março, que é referência para a nossa safra brasileira de soja, e também reflete num preço aqui em Paranaguá de 1,87, 1,86, tá? E também os fundos de investimentos vêm diminuindo posição na soja e derivados. A única posição que aumentou foi no óleo de soja, que teve uma recente puxada de preços. E é isso, a gente vem olhando para esses preços. B3 nos últimos dias vem puxando, no milho especificamente, o atual contrato CCMF 23 voltou a trabalhar acima dos 8,9, e a gente já tem os mais longos aí, março, maio, acima dos 90. E também eu só queria pontuar, né, é sempre legal trazer aqui exportações ainda muito fortes para o milho. A gente vem numa sequência de recordes, né? Melhor agosto da história, melhor setembro, melhor outubro. Ainda a gente não sabe como vai ser o novembro, mas está bem forte, né? Dados da Secretaria de Comércio Exterior que saíram ontem, né? Até o dia recentemente 3,49 milhões de toneladas, considerando os 12 dias úteis desse mês de novembro. Então, tem alguns 8 dias úteis, se eu não me engano, para fechar o mês. Provavelmente a gente pode sim bater o recorde, melhor mês de novembro da história. Se eu não me engano, está entre 4 e 70 milhões de toneladas. Então, essa combinação de dólar, né, sustentando esse ritmo de exportações, vem segurando preços aqui no Brasil e pode abrir janela para fixações, né? Então, é muito importante o produtor estar aí com as contas em dia, né? Saber dos seus números, né? Datas de comercialização e fixando, talvez, né, aos poucos, nessas oportunidades que o mercado vem dando. Perfeito, cara. Acho que assim, quase que encerramos, né? O Iago falou que ia trazer informações de China, não trouxe, mas pelo andar da carruagem e pela hora, eu tô achando que nós vamos ter que deixar para semana que vem. Pode ser? Pode ser, pode ser. Beleza. Pode ser. Se tem gente que tem compromisso agora. Eu queria convidar vocês para uma aula aberta que vai ter essa semana com uma das maiores autoridades do mundo sobre produção de silagens, o professor Tiago Bernardes. Nós vamos fazer em regime de exceção uma aula aberta no YouTube nesta quinta-feira às 19 horas, tá bom? E para encerrar, eu queria... Bom, nosso encontro hoje foi longo, né? A gente falou bastante, acho que era saudade, fazia tempo que a gente não se juntava todo mundo aqui no nosso podcast. Mas, olha, gente, tempos estranhos no Brasil, né? Muita incerteza, muita insegurança. Houve declarações aí de pessoas relacionadas ao governo de transição falando que os preços da Petrobras voltarão a ser administrados. Petro já caiu aí mais de 4% hoje. Se o mercado está muito incerto, muito inseguro, ficam as dicas aí do começo do nosso podcast para as travas do boi, tá?
A gente não faz, a gente só estuda isso e compartilha com vocês. Então, aqui a gente não faz isso para vender, não. É só porque esse processo ele faz parte do novo nível de gestão da pecuária, né? Que é uma pecuária mais segura, uma pecuária mais previsível, dentro da medida do possível, uma pecuária menos arriscada, menos especulativa e mais produtiva. Beleza? Obrigadão aí pela participação de todos. Vamos que vamos. Semana que vem temos mais. Valeu, beijão. Valeu, turma. Valeu, Até. pessoal. Valeu, Bom pessoal. trabalho. Valeu.